E aí, moçada, beleza pura? Estamos aí hoje com uma aula cujo tema ou são as funções do tipo trigonométricas, né? Além disso, vou falar um pouquinho das relações fundamentais trigonométricas, ou da trigonometria, e também das equações trigonométricas. Então vamos lá, as funções do tipo trigonométricas. Lembre então que se a gente já conhece o seno e cosseno, as funções desse tipo elas têm o seno e cosseno como base, ou seja, a gente vai manter a curva, o jeito da curva, só que a gente vai, de acordo com os parâmetros, ou que a gente chama aqui de constantes, A, B, C e D, a gente vai fazer ela diminuir, vai ficar tipo uma sanfoninha pequena, né? A gente pode ampliar. Então, cada um dessas constantes vai fazer alguma coisa com o gráfico, né? Então, vamos aqui falar de cada um. Coloquei aqui uma função do seno, tá? Mas essa análise também pode ser feita para o cosseno, mas eu vou fazer aqui só do seno. Tá? O A, esse valor, repara, olha para ele direitinho, você está vendo que ele está fora A mais B seno de alguma coisa. Então pense comigo, o que, que o A lá fora vai fazer? Se você colocar um valor aqui positivo, o que, que vai fazer com o gráfico? Ele vai pegar aquela curva e ela vai subir, ou seja, você vai transladar o gráfico para cima. Se o A for um valor negativo, você vai transladar o gráfico para baixo, certo? Então, o A, ele translada verticalmente o gráfico. O B, o que, que o B vai fazer? O B vai fazer com que o gráfico ele se estique. Então, em relação ao ponto central, se o B for um número maior do que 1, em módulo, né, que ele pode também, a gente pode inverter ele, mas por enquanto vamos pensar nele positivo. Vai fazer com que a amplitude do gráfico aumente. Ou, se ele for um número menor do que 1, aí ele vai encolher, o gráfico vai ficando pequenininho. Tá? Agora, já dentro do argumento da função, onde é que está o C? Você está lá dentro vezes o x. Lembrem que o x é a nossa variável de controle, digamos assim. Tá? Então, o valor de x que você vai atribuir ali, você vai multiplicar ele por c para poder achar o seno. Tá? Então, nesse caso, ele amplia o período. Tá? Mas ele amplia de forma invertida. Vamos lembrar desse esquema. Né? Se ali eu tivesse um 2, ou seja, se o número ele for maior do que 1, você vai fazer em 2x o que o gráfico antes fazia somente em x. Ou seja, antes você tinha 2π, agora se já tiver um 2 ali, você vai fazer o mesmo gráfico em π. Ou seja, ele vai encolher. Se o c for maior do que 1, então ele encolhe o gráfico assim, ó, ele vai fechando a sanfonia. Tá? Se o c for menor do que 1, aí acontece o contrário. Se tivesse ali um meio, por exemplo, né? Nós teríamos que o gráfico ele ia aumentar o período. Então, o C ele mexe diretamente no período, abrindo ou fechando a sanfoninha. Tá? O D vai fazer o quê? Ele também vai fazer uma translação, só que ela vai ser horizontal, ou seja, no eixo X. O gráfico vai andar assim, inteirinho, ou para um lado ou para o outro. Tá? Mas sempre naquela condição de que o valor que a gente vai colocar ali, né, nós precisamos inverter o sinal. Essa é a lógica, para a gente ir direto para o que interessa. Né? A gente inverte o sinal, ou seja, se o número que você vai pôr ali ele já tem um menos antes, né? Se o D ali é um valor negativo, aí você vai andar o gráfico para a direita. Tá? Se ele for um valor positivo, ele anda para a esquerda. Já já no exemplo a gente vai entender melhor como é que as coisas funcionam, tá? Mas é mais ou menos por aí que esses quatro parâmetros, esses quatro constantes vão mexer no gráfico do seno, beleza? Então vamos lá para um exemplo. Ó. Esboce o gráfico e determine o domínio, a imagem e o período das seguintes funções. Tá? Tá aí, ó, f de x, que é igual a 3 seno de 2x. Né? Então repare, dentro daqueles parâmetros, ó, vamos comparar com quem? Com isso aqui. Lembra o que o A faz? O A sobe ou desce. O B faz ele esticar. Né? O C faz ele comprimir a sanfoninha. E o D vai fazer uma translação. Vai andar assim para um lado ou para o outro. Então pensa comigo, olha só a paradinha. Né? Você vê que o A, o que vai jogar o gráfico para cima ou para baixo, ele não tem aqui. Ou seja, o A é zero. Certo? Agora o B, aparecendo um 3 ali, o que isso vai fazer com o gráfico? Primeiro, para nosso comparativo ficar bem legal, vamos pensar aqui
na estrutura da função básica, que é o seno. Não é isso aqui, mais ou menos, a curvinha do seno? Então tá. Esse 3 ali fora, ele vai fazer o que com esse gráfico? Pensa comigo. Olha lá. Esse 3 vai fazer com que o gráfico ele se amplie. A partir do centro, né, reparem que o gráfico iria de -1 até 1. Esse 3 aí vai ampliar esse gráfico na vertical. Ou seja, ele vai chegar entre -3 e 3. Se tivesse só esse parâmetro, só o B, né, para a gente notar, o gráfico seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer só até o 2π aqui, não vou colocar muita coisa aqui não, tá? Mas pensa comigo, olha como dá para a gente imaginar já o chapuletation aqui, já dá para fazer uma coisa legal, né? O gráfico, se fosse só 3 seno de x, seria isso, né? Mas lá dentro do seno tem um outro valor, que é o 2. Esse 2 aí vai fazer o quê? Então, imaginem, por exemplo, você conhece lá o seno de 0, de 90, de 180, 270 e 360. Então, você sabe que a curva é completa em 2π, certo? Na prática, então, aonde é que esse gráfico vai estar quando você substituir o x por π? Então, você vai achar nesse momento o seno de 2π. Em π sobre 2, se você multiplica 2 por π sobre 2, você vai ter π. Ou seja, o gráfico ele vai fazer o que fazia antes, só que na metade do tamanho. Então, a curva, né? Repara que a curva ela vai ficar completa na metade do tamanho. Né? Vamos imaginar esse tipo de coisa. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, né? Até aqui, certo? A curva é completa. Isso aqui é um período. Isso é importante para a gente responder o que está pedindo lá na frente. Tá? Então, esse gráfico, além de ampliar em 3 vezes a amplitude, ele, pelo fato de estar multiplicado por 2 aqui, ó, ele vai diminuir pela metade o período. Então, daí, ó, vou apagar todos os outros só para a gente ver bonitinho, tá vendo? Esse é o gráfico da função que está representada ali em cima. Pensa comigo. Pensa comigo, olha só, que tranquilo. Né? O domínio. Quando você vai escrever o domínio, não tem problema, certo? O domínio, toda a extensão da função, qualquer valor que você pensar para o x, ele vai estar representado ali. A imagem, o que é a imagem? É onde aparece o y, está aqui, ó, a imagem, ó, você vai olhar daqui para cá, né? Então, a imagem é de um intervalo que vai de -3 até 3. E o período, nesse caso, quanto tempo vai levar, ou qual a duração, digamos assim, de um ciclo completo, não é π? Então, o período dessa função é π. Beleza? Gostaram? Vamos mais um exemplo. Olha aqui, 1 mais cosseno de x menos π sobre 4. O recurso que a gente tem é esse, ó. Nós já sabemos sobre o cosseno, certo? Então, a ideia da função do tipo trigonométrico é pegar essa paradinha aqui, ó. Olhe direitinho para ela, olhe para essa paradinha. A mais B, cosseno, a mesma análise que a gente fez do seno antes. Então, pensemos na curva básica. O cosseno. Lembra que o cosseno começa onde? Muito bem, começa no 1, né? E ele faz uma volta completa, ele tem um ciclo completo em 2π, que é o período, certo? Agora pensa, esse 1 aqui fora, esse 1 que está aqui fora, o que ele vai fazer com o gráfico? Aí danadinho, vai lá pensar, ih, professor, né? O 1 aqui fora, ele translada verticalmente, certo? Então, você já imagina, esse -1 até 1, ele vai subir, esse intervalo inteirinho vai subir uma casa para cima. Ou seja, ele vai andando uma casa, ele vai partir do 0 até o 2. Se não tivesse mais nada, se fosse só o cosseno, esse segundo gráfico seria o gráfico que a gente estava precisando. Tá? Agora, aqui dentro, reparem que C, ele, no caso, o valor dele é 1, quer dizer, ele não vai alterar em nada o gráfico, não vai comprimir e nem vai fazer nada com o gráfico na vertical, certo? Agora, esse camarada aqui, o π sobre 4, vai fazer com que esse gráfico ele caminhe no eixo x. A pergunta é, para onde ele vai caminhar? Se o sinal dele aqui, ó, é menos, o que a gente pode imaginar aqui? Que número você colocaria no x para que desse 0 ali dentro? Não é o próprio π sobre 4?
Então, é como se esse gráfico andasse para a direita. Então, pensa invertido. Tá? O valor positivo, ele anda para a esquerda. Tá? O valor negativo, para a direita. Então, eu já sei que o gráfico ele vai vir até aqui, mais ou menos. Ó. Pensa aqui comigo. Ó. Esse gráfico, tá vendo? Esse é o π sobre 4. Então, esse lugar aqui, onde o gráfico está alcançando 1, ele vai andar um pouquinho só até chegar no π sobre 4. Certo? Então, ele caminhou para a direita, nesse caso, até o π sobre 4. Tá? Se eu agora fazer mais forte e apagar, olha só que gráfico bonito. Né? Vamos lá, então, comigo. Ó. Quem que é o domínio? O domínio, geralmente, dessas funções, se não tiver 1 sobre x, alguma coisa lá dentro, é esse aqui, certo? É sempre os reais. A imagem, lembra que é aquele conjunto aqui, ó. Ou seja, a imagem desse camarada vai de 0 até 2. E o período? Como nada aqui no valor de C não fez alterar a sanfoninha, então ele, onde é que nós começamos e terminamos o ciclo completo? Então, continua sendo 2π o período. Beleza? Legal? Até aí, tudo bem? Então, vamos lá para um próximo exemplo. Agora, mais fácil, ó, determine o período de cada função. É só o período. Eu só quero saber o que vai acontecer com a curva, se ela vai vir para cá ou para cá. Tá? Se ela vai apertar a sanfoninha ou se vai esticar. Então, pensem comigo. Olha só que legal. De novo, é um seno, é uma função que é parecida com o seno. Vamos para cá. Olha que legal a paradinha. Esse é o seno, tá? Lembra? Começa no 0 e tem uma volta, um ciclo em 2π. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai analisar aqui? Ó? Tem dois parâmetros aqui que são interessantes. O π e o 2. Tá? O 2 é C e o π, no caso, é o valor de D. A gente já sabe, então, que essa curva ela vai andar para a esquerda. Você vai pegar essa curva, exatamente essa curva do seno que está aí, vai andar com ela para a esquerda, π, quantidades. Certo? Mas como a gente está trabalhando com período, a gente pode até fazer aqui. Ó, vamos, ó, andou π unidades. Certo? Então, a curva vai ficar assim. Essa segunda, tá? A que está passando um pouquinho aqui para fora do gráfico. Certo? Mas agora, vamos lá. Esse 2 aí vai fazer o quê? O 2, se é um número maior do que 1, aonde está o C na frente do X, você vai fazer com que essa curva encolha. Né? Então, ele vai fazer a mesma curva, só que não vai fazer mais em 2π. Ele vai fazer na metade do período. Tá? Então, isso aqui, ó, vendo? Ele fez uma curva completa, tá vendo? Começa no meio aqui e termina no meio também, tá vendo? Ó? Em π unidades. Então, o período aqui. Vamos então agora para a letra B. Então, já a função agora em xeque é o cosseno, certo? Então, pensa comigo. Olha o cosseno lá. O A, o B, o cosseno. Mas lembra também que você não precisa fazer tudo. Eu não quero domínio, imagem, paradinha toda, não. Eu quero só o período. Então, eu tenho que entender o que vai acontecer com a curvinha. Se ela vai achatar ou se ela vai ficar mais branda. Tá? Se você olhar direitinho para essa função, ela tem meio que uma pegadinha aqui. Né? Esse 2π aqui, não vem pensar que isso aqui, o 2π é o C, não. Tá? Ó, o C é o cara que está junto do x. Está vendo aqui que tem uma fração, ou seja, é meio. Certo? E esse menos aqui também vai provocar uma coisa na fração. Né? Então, vamos lá. A curva vai mudar um pouquinho por causa desse menos. Mas vamos lá. De novo, você começa com o quê? Eu quero, professor, eu não sei por onde eu começo, não sei o quê. Começa pela função cosseno. O que você lembra da função cosseno? Ela começa no 1, faz uma voltinha bonita e vai até o 2π. Beleza? Então, vamos lá. Agora, olha só. Esse 1 lá fora vai fazer com que ela suba. Lembra que eu não quero tudo. Tá? Não quero saber de todos os parâmetros nas constantes A, B, C e D. Eu só quero saber o período. Mas só para a gente recordar que esse 1 aqui fora vai fazer ele subir. Certo? O 2π, quando você tem um 2π aqui fora, isso quer dizer que o gráfico ele vai andar 2π casas, nesse caso, para a esquerda. Ou seja, ele vai parar no mesmo lugar. Então, 2π, colocando aqui, não vai alterar nada. Agora, olhem só para isso aqui. Lembra que o valor de C aqui é menos meio. Tá? O que ele vai fazer? O sinal de menos vai fazer com que a curva seja invertida. Certo?
Então tá, não vamos aqui ficar discutindo a questão par ímpar, mas de uma forma bem rápida e singela, a gente inverte a posição da curva. Estão vendo esse azulzinho aqui em relação a outra aqui de 0 até 2, tá? Agora pensem comigo, para eu ter exatamente 2π, que número eu colocaria aqui em cima? Teria que ser o 4π. Então, essa posição da curva vai aparecer em 4π. Se eu tivesse um 2π aqui, ó, onde está o x, repara aqui onde está o x, certo? Onde está o x aqui, ó. Se eu tivesse um 2π, quando eu dividir por 2 vai dar π. Ou seja, essa curva, ela vai, aonde eu colocar 2π, vai acontecer o mesmo que está acontecendo com essa em π. Ou seja, o valor máximo aqui vai ser 2. Então, o que essa curva vai ter? Olha só, ela vai fazer a mesma coisa que o seno. Ela começou no mesmo lugar que o cosseno, melhor, né? Só que ela, no lugar de fazer uma volta completa em 2π, tá vendo que ela chegou aqui na metade? Ou seja, ela vai dobrar o período, tá? Ela vai dobrar. Então, no lugar de 2π, ela vai ficar 4π. Nota que tem uma lógica aqui, né? Se o número for maior do que 1, um 2, um 3, você divide por 2 o período ou você divide por 3. Nesse caso, como eu estou dividindo por 2, é mais fácil ainda, é só multiplicar esse período, tá? Então, o período dessa função vai ser 4π. Gostaram? O negócio é legal. Vai treinando aí, vamos fazendo que vocês vão ver que o troço vai caminhar direitinho. Vamos agora para o terceiro exemplo, tá? Então, está aqui. No plano cartesiano estão representados os gráficos das funções. O f, que é o cosseno de x, e o g de x, que é a mais b cosseno, vezes cx mais d. Vezes não, né? Está dentro do cosseno essa parada toda aí, é o argumento. Determine o valor de a, b, c e d. Vamos lá. Olha o gráfico que bonitinho. Já dá para ver aqui, você consegue ver aqui bonitinho, ó, que esse é o f, tá vendo? A gente já sabia que isso aqui era o cosseno, tá? Começa no 1, tá vendo? Em 2π ele faz uma volta completa. E essa outra geringonça é aquela função que ele quer determinar o a, o b, o c e o d, tá? Pegando pelo meio da curva aqui, ó, você vê que o centro dessa curva aqui é o zero. É onde está ali, né? Tem a mesma parte para cima e para baixo, ele vai se alternando, tá? Essa curva aqui, então, se você corta ela ao meio, você está vendo que o centro dela já vai ser 1? Então, o que aconteceu aqui, ó? A curva simplesmente ela passou uma unidade para cima. Então, isso é o valor de A, concordam? O A, então, é igual a 1. Beleza? Então, acompanha o resto da parada aí, ó. O que aconteceu? Pensa no parâmetro B. Vocês estão vendo que do meio da curva, onde está esse 1 até o 3, essa medida aqui, ó, essa medida é o que a gente chama de amplitude. Ela era 1 e passou a ser 2. Ou seja, essa aqui é a medida de B. Ou seja, B aqui vale 2. Beleza? O C é o que controla o período. Então, cara, compara o período dessas duas curvas. O que é o período mesmo? É o tempo ou a posição aqui de uma volta completa, né? Ou onde o cosseno se repete. Então, o período dessa primeira é 4π, né? Do G. E o período da outra a gente já sabia que era 2π. O que aconteceu aqui, então? O período aumentou, ou seja, dobrou. Lembra da lógica invertida? Se o período dobrou, é porque o valor de C vale meio, certo? E como o gráfico ele continuou, ele começou no mesmo lugar que o outro, esse gráfico ele não transladou. Então, a gente pode dizer tranquilamente que o valor de D é zero. Gostaram da parada? Então, não se assustem com as funções trigonométricas. E, cara, aparece muito. No Enem, por exemplo, 3 ou 4 anos seguidos, esse tipo de função foi apresentado. Tá? Então, vale a pena entender direitinho o que cada um desses parâmetros faz com a função. Beleza pura? Continua aí com a parada, então. Para as transformações trigonométricas, a gente tem algumas formulazinhas que são legais. Eu vou apresentar todas aqui. Na prática, a gente não fica decorando todas essas formas, todas essas sequências, tá? Mas assim, ó, se eu preciso achar o seno da soma ou da diferença de dois ângulos, às vezes você tem um ângulo que você não sabe ou não lembra daquela tabelinha ou não sabe o seno e o cosseno de um ângulo. Mas, se ele puder ser obtido através da soma ou da diferença de dois ângulos que você conhece, você faz o seno, o cosseno, a tangente de qualquer ângulo, tá? A primeira fórmula aqui,
Eu lembro muito bem, né, que eu estava na época estudando para o vestibular, muito tempo atrás, nem vou colocar a data na parada, mas eu estava estudando isso em casa e meu pai, que é professor de física, passou por mim e ele recitou um versinho que até hoje eu não esqueço, tá? Então vale a pena a gente guardar essas coisinhas assim. Ele passou por mim assim e falou: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E, cara, essa relação ficou na minha cabeça até hoje. Né? Então, toda vez que eu estou precisando do seno da soma da diferença, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B e seno B, cosseno A. Tá? Mas as outras regras, elas estão aí. Né? Não vou ficar cansando vocês com as fórmulas. Né? Algumas delas vale a pena. Essa do seno eu acho legal. Né? O sinal aqui ele se mantém. Né? O sinal se é mais aqui, ele vai para mais também. E se for menos, vai para menos. O cosseno da soma e da diferença, a fórmula é coça, coça e senta, senta, como diz o povo. Né? Então, você faz os dois cossenos primeiro e depois os dois senos multiplicados e troca o sinal, inverte. Né? E a tangente é essa outra monstrengo horrível que tem aí. Tá? Mas não se preocupa com isso não. Certo? Aos pouquinhos a gente acostuma com isso. Eu não peço para o pessoal decorar logo de cara. Né? Mas quando você precisa dessas relações que você já tem a fórmula decorada, cara, ajuda demais. Então vale a pena, vale a pena, vale a pena, galera, ir decorando isso aí. Tá? Vamos fazer uns exemplinhos desse troço aí para a gente ver como é que fica. Então tá aí, ó, primeiro exemplo. Calcular o seno de 75. Tem várias formas de fazer isso. O cara, de repente, ele vai, professor, eu tenho lá um seno que eu conheço. Aí ele vai fazer lá o 135, sei lá, menos 60. Tá? Mas eu acho que aqui valeria a pena a gente fazer uma soma. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, nesse exemplo eu sei o seno de 30 e o seno de 45. Então, eu usando na fórmula, né, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o seno A, cosseno B, e seno B, cosseno A. Certo? Quando você aplica o seno e o cosseno, ó, meio é o seno de 30 e raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de 45. Né? E aí, raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45 e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Daqui para frente, ó, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Eu teria raiz de 2 sobre 4 e raiz de 6 sobre 4, que a gente tira o mínimo. E ó como fica lindo, lindo, bujujuzinho. Certo? Legal? Vamos para outro exemplo, então. Nesse segundo exemplo, então, olha aí, ó, cosseno de 3π sobre 2 menos x. Tá? Só para a gente aplicar a propriedade, né? Então, o cosseno é cossa, cossa, senta, senta. Então, cosseno do primeiro, cosseno do segundo. Tá? Menos, porque aqui é mais, né? Tá vendo que aqui é menos, vai virar mais, certo? É o seno vezes o seno. Então, tá, aplicando a propriedade, cosseno de 3π sobre 2 é zero, né? É 270 graus. O cosseno de x eu não sei, ele está ali genérico, a gente deixa assim mesmo. O seno de 3π sobre 2 é 1. E o seno de x é o seno de x mesmo. Então, na prática, quando a gente aplica tudo isso, né? O cosseno de 3π sobre 2 menos x é a mesma coisa que menos o seno de x. Legal? Gostaram? Então, vamos para mais um exemplo aí. Vamos agora para essa letra C. Dá uma olhada na bagaça. Já dá aquele fio no bucho da galera quando vê um 7π sobre 12 e não sei o que. O negócio já é fração, mas tem o π. O troço está irradiando. Né? Já dá aquele fio no bucho, o cara já fica preocupado. Agora lascou, mas é muito simples a ideia. Tá? Mas primeiro vamos entender como é que eu consigo transformar um 7π sobre 12 numa fração que eu vou somar. Né? Eu subtrair dois valores para a gente poder usar o recurso da tangente da soma ou da diferença. Nesse caso aqui, vale a pena a gente sacar que uma fração, ela às vezes é resultado de um mínimo, né? De você tirar o mínimo, de juntar os denominadores. Então, esse 12 aqui, ele já é o mínimo entre dois números. Então, já vamos imaginar que tem dois números que, se eles se multiplicarem, dá 12. Se esses mesmos números somarem e der 7, então fica
fácil a parada. Tá? Que dois números que a gente pode usar que a multiplicação deles dá 12, que é a soma dá 7. Então, nesse caso, seria 3 e 4. A fração ficaria isso aqui, então. Olha que legal. Se eu somar π sobre 3 com π sobre 4, o mínimo não dá 12. Aí você faz aqui, ó, 12 dividido por 3 dá 4 vezes π, 4π. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes π, 3π. Então, essa fração aqui vai nos ajudar a compor a estrutura da tangente da soma. Né? Então, já imagina a bagaça, como vai ficar. Né? Você vai ter aqui, então, a tangente de π sobre 3 mais π sobre 4. Quem que é π sobre 3, né? 60 graus? A tangente eu já conheço, que é raiz de 3. E a tangente de 45, que é 1. Então, olha que legal que fica essa paradinha. Né? Você vai ter, usando a fórmula da tangente da soma, substituir tudo e fica essa expressão. Daqui para frente a gente só precisa racionalizar. Então, para racionalizar, o que eu fiz? Multipliquei por 1 mais raiz de 3 em cima e embaixo. Né? As duas partes da fração, numerador e denominador. Quando você vai multiplicando, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, raiz de 3 vezes 1, 1 vezes 1 e 1 vezes raiz de 3, tá vendo? Ou você faz o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui embaixo fica, também é um produto notável, tá vendo? Ó? É o famoso produto da soma pela diferença. Seria o primeiro ao quadrado, que dá 1, e o segundo, que é raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. A gente teria, então, isso aqui, ó, 4 mais 2 raiz de 3 sobre 4, que agora simplificando, simplifica tudo por 2, né? Divide todas essas partes por 2, dá 2 mais raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do exemplo. Fechamos essa parte mais da nossa aula. Beleza? Para a próxima. Apresentar, então, para vocês algumas relações trigonométricas. A maioria delas a gente explora em outro momento, tá? Mas, assim, de forma bem simples, ó. As relações trigonométricas, algumas a gente já conhece. Por exemplo, seno ao quadrado de alguma coisa mais cosseno ao quadrado de alguma coisa é igual a 1, certo? E que é tangente ao seno dividido pelo cosseno. E lembrem que ela não existe para π sobre 2 e a cada meia volta ela continua não existindo, né? 90, 270, a tangente não existe nessas condições. Beleza? Agora, tem outras relações, vou abrir todas elas para a gente discutir, certo? Então, tá aí, ó. A relação que nós chamamos de cotangente é o inverso da tangente, ou seja, vai ser o cosseno dividido pelo seno de um ângulo. A secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno, tá? E usando essas novas relações, ou as que faltam, né? A gente tem aí que podem surgir mais outras relações. Tem várias, né? Mas assim, essas são as que a gente mais usa para resolver as coisas, tá? Que a tangente ao quadrado de A mais 1 é igual a secante ao quadrado de A. Essa relação é muito legal. E 1 mais a cotangente ao quadrado de A é igual a cossecante ao quadrado de A. Tá? Então, em outros momentos, a gente vai explorar bem essas relações ali. Certo? Vamos fechar a aula, então, com a ideia de resolver equações que usem a trigonometria. Direto na lata, vamos pensar num exemplo em que a gente tem que resolver uma equação trigonométrica. Pensem comigo, eu quero resolver a seguinte equação, ó, seno de 2x é igual a meio. Tá? Na hora da destruição, na hora que você começa a pensar nas coisas, você tem que imaginar esse valor aqui primeiro. Fala, professor, eu conheço alguns ângulos que o seno deles é meio. Tá? Se você lembrar disso, cara, já está na metade do caminho para resolver esse tipo de equação trigonométrica, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, olha só. Aonde é que o seno é meio? Vou dar uma visual seco, bonitinho, parecendo, safadinho, né? Tá ali. Tem dois lugares aqui no círculo que a gente conhece que em módulo, né? O seno deles é meio. É o π sobre 6, que é 30 graus, e o correspondente dele no segundo quadrante, que é o 5π sobre 6. Então, esse valor 2x, ele ou é π sobre 6,
ou 5π sobre 6. A gente precisa resolver duas vezes. Ó. Se ele for π sobre 6, eu tenho então que 2x vai valer π sobre 6 e a gente conclui então que x é π sobre 12, certo? Ou ele é 5π sobre 6. Nesse caso, x vai valer 5π sobre 12. Então, qualquer outro ângulo, quando você começar a dar a volta que parar aqui, nesses dois ângulos, a equação vai ficar satisfeita, tá? Mas assim, ó, tá? Você vai usar essas duas referências aqui, certo? Então, o ângulo básico ou é π sobre 12 ou é 5π sobre 12. Um segundo exemplo, com o cosseno. Vamos imaginar aqui o cosseno de alguma coisa de x mais π sobre 5. Você resolve como uma equação desse padrão? Olhando para cá, tá? O cosseno de alguma coisa é igual a raiz de 2 sobre 2. Fala, poxa vida, eu lembro que raiz de 2 sobre 2 tem um ângulo que a gente considera que é legal. Né? No caso, é o ângulo de 45 graus. Mas aí, ó, quando você imagina o cosseno, tá vendo que eu fiz um cortezinho aqui no ciclo? Tem dois ângulos possíveis aqui, nessa condição, que é o π sobre 4 e o correspondente dele no quarto quadrante, que é 7π sobre 4. É só fazer 2π, subtrair 45, ou π sobre 4, que você acha essa relação. Então, eu posso dizer para vocês que o que está aqui dentro do cosseno ou corresponde a π sobre 4 ou a 7π sobre 4. Se ele for π sobre 4, jogo o π sobre 5 para o outro lado, ele vem negativo, tira o mínimo da geringonça, ó, 20 por 4 dá 5 e 20 por 5 dá 4, e depois subtrai, a gente tem essa resposta. Então, esse ângulo que ele quer é o ângulo de π sobre 20. Tá? A primeira resposta. Mas pode ser também que esse ângulo tenha um parentesco com 7π sobre 4. Se for assim, então, mesmo esquema, né? Joga o π sobre 5 para o outro lado, ele vem negativo, tira o mínimo que dá 20. Os 20 aqui dividido por 4 vai dar 5 vezes 7, dá 35. E 20 dividido por 5 dá 4. A gente subtrai o troço e vai dar 31π sobre 20. A resolver equações, mesmo que sejam trigonométricas, e a gente descobriu o valor de x que faz essa geringonça ser verdade. Beleza? Por enquanto é isso. Qualquer coisa, estamos aí na área. Derrubou a pênalti. Valeu, até mais.